então sejam bem-vindos a mais um Clube da UTI. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho de parada cardiorrespiratória, essa segunda parte da aula. Então a gente vai abordar agora temas mais específicos e o algoritmo da parada como um todo. Eu sou a Aline, sou cardiologista e ecocardiografista aqui da equipe da CardioPed Brasil e trabalho na nossa UTI, na UTI cardiopediátrica. Essa aula foi toda baseada no PAUS, né? Um livro e um curso específico da American Heart Association para condução de crianças graves, né? Não só da parada em si, mas essa aula foi toda baseada no capítulo de parada. O objetivo, então, é que a gente consiga identificar uma PCR imediatamente e iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar dentro de, no máximo, 10 segundos. Então, pensando no suporte avançado de vida em pediatria na parada cardiorrespiratória, nosso objetivo vai ser sempre a recuperação da circulação espontânea, o mais imediatamente possível, e que isso ocorre quando há um reinício do ritmo elétrico cardíaco organizado e que a gente tem um pulso palpável. O suporte avançado de vida em pediatria na parada cardiorrespiratória inclui, então, a avaliação do ritmo, e aí a gente vai definir qual linha do fluxograma qual lado do fluxograma a gente vai seguir, se a gente tem um ritmo chocável ou um ritmo não chocável, o estabelecimento de um acesso vascular, a desfibrilação quando ela foi indicada, né, nos ritmos chocáveis, o tratamento medicamentoso e o manejo da via aérea avançada. A avaliação do ritmo, então. A gente vai identificar o ritmo como chocável ou não chocável e aí determinar qual a via do algoritmo que a gente vai seguir. Vendo aqui o início do fluxograma, o primeiro ponto vai ser a gente definir se o ritmo definir, né, que a gente está diante de uma parada, então se a criança não responde, não respira ou apresenta um gasping, e que a gente não identifica o pulso em 10 segundos, a gente vai iniciar as manobras de ressuscitação. Nesse momento, a gente já vai começar a massagem, a gente vai começar a ventilação e, a partir daqui, a gente vai tentar definir o ritmo para definir qual lado do fluxograma a gente vai seguir. Se a gente tem um ritmo chocável, uma fibrilação ventricular ou um ataque ventricular sem pulso, ou um ritmo não chocável, que seria uma sistolia ou uma atividade elétrica sem pulso. Quanto ao acesso vascular, a gente vai ter 3 opções. O endovenoso, o acesso intravenoso periférico é sempre a primeira escolha, e é mesmo periférico. O catéter venoso central vai ser uma via mais segura, mas a inserção dele vai requerer uma interrupção na compressão e vai ter mais riscos de complicações. Então, em uma parada cardiorrespiratória, se essa criança não tem acesso, a gente vai primeiro tentar um acesso periférico. Não é no momento da parada que a gente vai passar um catéter venoso central. No pós-parada, ou se essa criança já tiver um acesso, que é o que a gente tem bastante aqui na nossa UTI, a gente vai usar esse acesso central. Mas se ela não tem acesso, a primeira escolha vai ser sempre o acesso periférico. E a gente tem que limitar o tempo gasto nas tentativas de acesso, e se esse não for possível imediatamente, se o acesso venoso periférico não for possível imediatamente, a gente vai partir para o intraósseo. Para melhorar a administração dos fármacos, quando a gente está usando, então, um acesso periférico venoso, a gente tem que administrar o fármaco em bolos e administrar esse fármaco preferencialmente quando a gente estiver fazendo as compressões torácicas, e sempre acompanhar o bolus da medicação com 5 ml de solução salina para transferir o fármaco da circulação periférica para a circulação central. A segunda opção, então, quando a gente não consegue de imediato um acesso periférico, intravenoso, a gente vai partir para a via intraóssea. A intraóssea pode ser usada em todas as faixas etárias, ela é preferível à endotraqueal, então é essa sequência. Primeiro eu vou tentar um acesso venoso periférico, não foi possível, a gente vai tentar a intraóssea. Se por algum motivo isso não for possível, só aí a gente vai usar a endotraqueal. E todo e qualquer medicamento fluido pode ser administrado por via intraóssea. Aqui eu coloquei um exemplo, onde a gente mais comumente faz, né, pega esse acesso intraósseo,
que seria na tíbia, na porção proximal da tíbia, logo abaixo da tuberosidade da tíbia, onde a gente tem um platô ali. Então, aqui seria no bebê ou numa criança maior ou adolescente, mais ou menos o local onde a gente iria inserir essa agulha. Uma terceira opção seria a via endotraqueal. Todos os medicamentos que são solúveis em lipídios podem ser administrados por essa via. Então, como exemplo, a gente tem a atropina, o naloxone, a epinefrina, a lidocaína e a vasopressina. Só que essa via de administração da medicação tem uma absorção imprevisível. Então, a gente não sabe qual a dose ideal das medicações que devem ser feitas nessa via. Comumente, a gente usa a dose da epinefrina 10 vezes a dose habitual e das outras medicações de 2 a 3 vezes a dose habitual intravenosa. Mas a gente não consegue ter certeza do quanto dessa dose vai ser absorvida ou não pela criança. Quanto à desfibrilação. A desfibrilação, então, é um choque que acorda o coração, despolarizando a massa crítica do miocárdio. Quando ele é bem sucedido, ele pode encerrar uma fibrilação ventricular, permitindo que o marcapasso natural do coração retorne a um ritmo organizado, e aí sim um ritmo que possa gerar pulso nessa criança. Este deve produzir uma atividade mecânica cardíaca eficaz que gere a ressuscitação da circulação espontânea. E isso a gente vai identificar quando a gente tiver pulsos centrais palpáveis. Ao tentar, então, a desfibrilação, a gente vai manter as compressões até que o desfibrilador esteja carregado e retornar às manobras de ressuscitação logo após o choque. Então, assim, a gente identificou um ritmo chocável, a gente vai preparar esse desfibrilador, eu vou continuar ressuscitando a criança, fazendo as compressões e fazendo as ventilações, até que esse desfibrilador esteja pronto e carregado. A partir do momento que ele está pronto e carregado, a gente vai se afastar do leito para que a desfibrilação possa ser administrada. As compressões, e logo após esse choque, né, logo após a desfibrilação, a gente tem que retomar as compressões imediatamente. Não é logo após o choque que a gente vai checar o ritmo. A gente faz o choque, volta as compressões, volta a ventilação, termina os 2 minutos de ressuscitação e só depois vai checar o pulso. As compressões torácicas em uma criança com atividade cardíaca espontânea não são nocivas, então a gente tem que pensar isso. A hora que a gente aplica o choque, aquele coração vai acordar. Mas a gente precisa que o sangue circule pelas coronárias, circule por toda a circulação ali do coração, para que ele retome a atividade espontânea. Se por acaso essa criança tiver já retornado e a gente fizer uma compressão, a gente não vai estar causando nenhum mal naquela criança. Agora, a gente fazer o choque e esperar para ver se retomou o pulso, às vezes a gente retomou o ritmo, às vezes a gente pode não conseguir manter esse ritmo. Então, o ideal é que a gente volte a comprimir logo após o choque. Quanto ao manejo da via aérea avançada. A via aérea avançada também é uma via mais segura para fazer a ventilação, mas se a gente estiver conseguindo fazer uma ventilação efetiva, com a bolsa válvula máscara, com a máscara e o ambu, a gente não precisa entubar a criança logo de cara. Desde que a gente consiga fazer uma ventilação efetiva, aquilo já é o que a gente precisa no momento da parada. Lógico que se a gente tiver uma pessoa experiente, que é rápida na intubação, que a gente sabe que esse procedimento vai ser efetivo numa tentativa só, a gente pode tentar a intubação, mas sempre tentando interromper o mínimo possível as manobras de ressuscitação. Então, nos estudos, a gente não viu uma vantagem de sobrevida demonstrada com a intubação sobre a ventilação eficaz com bolsa válvula máscara. Então, se a gente estiver conseguindo fazer a ventilação eficaz, a gente pode postergar essa intubação. A gente sempre tem que evitar limitações excessivas e sempre evitar o uso rotineiro de pressão cricóide, tanto na intubação. A gente pode usar, então, a capnografia para confirmar e monitorizar a colocação do tubo endotraqueal, que a gente nem sempre vai conseguir fazer um raio-x naquele momento, então a gente vai ter que usar outros meios para ver se esse tubo está bem posicionado. Então, se a criança está expandindo quando a gente ventila, se a ausculta é bilateral, simétrica, se não está, né, no estômago, e aí a gente vai ver uma dilatação ali na área do estômago.
E quando a gente tiver a capnografia disponível, a gente vai usar a capnografia para ver se essa ventilação com o tubo está sendo efetiva. Quando a gente tem uma via aérea avançada, a gente vai administrar uma ventilação a cada 2 a 3 segundos, que isso vai dar mais ou menos 20 a 30 ventilações por minuto, sem fazer pausas nas compressões torácicas. Quando a gente tem uma via aérea avançada, a gente não coordena a ventilação com as compressões, elas são feitas de forma independente. Quanto ao tratamento medicamentoso, o objetivo, então, da administração das medicações são aumentar a pressão de perfusão e o fluxo sanguíneo, tanto coronariano quanto cerebral. Aí o coronariano, a gente vai ter uma maior possibilidade de retorno à circulação espontânea, e o cerebral, a gente vai manter o fluxo cerebral adequado e diminuir a morbimortalidade dessa criança. Estimular sempre a contratilidade miocárdica espontânea ou forçada, acelerar a frequência cardíaca e corrigir e tratar uma possível causa de PCR, que são os Hs e os Ts. E suprimir ou tratar arritmias. A epinefrina, então. A epinefrina é a droga que a gente mais vai usar, né, a adrenalina, na parada. Na PCR, ela vai ser usada tanto na PCR com ritmos chocáveis quanto com ritmos não chocáveis. E ela vai agir de que forma? Ela vai fazer uma vasoconstrição mediada por alfa-adrenérgicos, aumentar a pressão diastólica e, com isso, aumentar a pressão de perfusão coronariana. A amiodarona. A amiodarona vai ser usada, né, como um antiarrítmico nas paradas com ritmos chocáveis, então na fibrilação ventricular ou no ataque ventricular sem pulso. Refratária é uma desfibrilação. Então, a gente vai ver depois no fluxograma, mas no primeiro momento a gente vai tentar a desfibrilação. Se ela não for efetiva, no próximo ciclo a gente vai usar a mildarona para tentar reverter essa arritmia. E os mecanismos de ação dela vai ser um bloqueio alfa e beta-adrenérgico. Ela afeta os canais de sódio, cálcio e potássio, desacelera a condução AV, prolonga o período refratário desse miocárdio, e prolonga o intervalo QT e desacelera a condução ventricular. A lidocaína também é um outro antiarrítmico que a gente pode usar tanto na fibrilação ventricular quanto no ataque ventricular sem pulso refratário à desfibrilação, e o mecanismo de ação é que ele diminui a automaticidade e suprime as arritmias ventriculares. O sulfato de magnésio. O sulfato de magnésio a gente já vai ter uma indicação mais específica, que é quando a gente estiver à frente de uma torsade POAN ou em casos de hipomagnesemia. Então, ele é usado no tratamento dessas arritmias associadas à hipomagnesemia, que é o caso da torsade POAN. A atropina, ela vai ser usada no tratamento das bradicardias, principalmente no bloqueio atrioventricular ou no tônus vagal excessivo, e também na toxicidade por fármacos colinérgicos. Ela vai agir aumentando a frequência cardíaca. E o cálcio, ele não tem uma indicação de uso de rotina em paradas cardiorrespiratórias, mas a gente sempre tem que pensar que aqui a gente está lidando com crianças ígidas nesse protocolo, né? Esse protocolo é feito para a pediatria como um todo. Quando a gente fala das nossas crianças, aqui da UTI, a gente vê bastante pacientes com hipocalcemia, né? Então, a gente acaba usando mais do que é usado em rotina em outros serviços. Ele é indicado, então, para hipocalcemia documentada, e que é comum em crianças gravemente enfermas, por exemplo, em sepse ou em cardiopatas. Então, é o nosso caso, por isso que aqui a gente usa bastante cálcio em situações de parada. Ele também está indicado na hipercalemia, na hipermagnesemia e na overdose de bloqueadores de canais de cálcio. O mecanismo de ação, então, é que ele ajuda a manter o limiar do potencial de ação da membrana celular. O bicarbonato, da mesma forma como o cálcio, ele também não é indicado em uso de rotina em paradas, pensando na pediatria em geral, mas ele está indicado em hipercalemia, na overdose de antidepressivos tricíclicos ou de agentes bloqueadores do canal de sódio. Ele vai ser útil para o tratamento de arritmias em overdose de tricíclicos e ele reduz rapidamente a concentração de potássio na hipercalemia. Aqui a gente tem o algoritmo inteiro, né, da parada cardiorrespiratória. A gente vai agora começar a destrinchar esse algoritmo, cada partezinha dele e cada detalhe que a gente tem em cada uma das etapas. Então, na etapa 1, é aquele primeiro
quadradinho aqui em cima do fluxograma, a gente vai, então, identificar a PCR. Assim que a gente percebe que a criança não responde, não respira, ou apresenta um gasping, né, uma respiração não efetiva, a gente vai chamar ajuda, se estiver sozinho ali naquele momento, ou pedir para que a outra pessoa busque ajuda e iniciar imediatamente as manobras de ressuscitação. Essa outra pessoa vai ativar o sistema de resposta de emergência e encarregar de trazer o desfibrilador. Então, no nosso caso, né, trazendo para a nossa realidade, assim que a gente identifica uma criança com uma possível parada, quem está no leito vai iniciar imediatamente as manobras e quem está ali próximo vai buscar ajuda e trazer esse carrinho de parada com o desfibrilador. Essa pessoa que ficou com a criança vai verificar o pulso e, se esse pulso não for detectável em no máximo 10 segundos, vai iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, começando sempre pelas compressões torácicas. Assim que possível, a gente vai administrar o oxigênio com ventilações, e aí a gente vai ter ou a ventilação com bolsa válvula máscara, se ela estiver sendo efetiva, ou a ventilação na via aérea avançada, que é o que a gente, na grande maioria das vezes, vai ter aqui na UTI, né? O paciente já entubado ou tracostomizado, mas no caso do paciente que não tem essa via aérea avançada, essa ressuscitação pode ser feita só com a bolsa válvula máscara. E após a monitorização com o monitor ou com o desfibrilador, numa criança, a gente pensando numa parada fora do hospital, é nesse momento que a gente vai trazer o desfibrilador e vai fazer essa monitorização com o próprio desfibrilador. Isso é possível de ser realizado, né, com o equipamento. Na criança aqui na UTI ou na criança que está hospitalizada, a gente vai monitorizar ela o mais rápido possível para que a gente consiga verificar esse ritmo e determinar se ele é chocável, uma fibrilação ventricular ou um ataque ventricular sem pulso, ou não chocável, uma sistolia ou uma atividade elétrica sem pulso. Aí a gente parte, então, para a etapa 2. Vamos supor que nesse primeiro momento a gente identificou um ritmo chocável. Então, aqui, na identificação do ritmo, a gente vai para um ritmo chocável, uma fibrilação ventricular ou um ataque ventricular sem pulso. Se o ritmo for, então, chocável, a gente tem que administrar a desfibrilação, ou seja, o choque não sincronizado, o mais rápido possível. Quanto menor o intervalo entre as compressões e o choque, o ideal é sempre que esse intervalo seja no máximo 10 segundos, maior será o potencial de êxito dessa desfibrilação. Aquilo que a gente conversou. Após administrar a desfibrilação, a gente imediatamente reinicia as compressões e as ventilações, né? Reinicia a RCP de alta qualidade e aguarda o término daquele ciclo de 2 minutos para aí sim verificar novamente o ritmo e o pulso. Na UTI, se essa criança tiver uma PAI, uma pressão não invasiva, uma pressão invasiva, desculpa, a presença de uma forma de onda com uma pressão arterial adequada pode ser útil para a gente identificar que essa criança retornou à circulação espontânea. Ou se não, essa verificação vai ser feita ao final daqueles 2 minutos de RCP, durante a verificação do ritmo seguinte. Então, a gente vendo aqui o fluxograma, a gente identificou o ritmo como chocável, assim que possível a gente administrou o choque, terminou, concluiu aqueles 2 minutos de ressuscitação, a gente vai novamente verificar o ritmo e o pulso dessa criança. Sempre que a gente olha o ritmo, se a gente olha no monitor e vê um ritmo organizado, aí sim a gente a gente tem a necessidade de verificar o pulso. Agora, se a gente olha o monitor e vê uma sistolia ou vê um ritmo não organizado, a gente sabe que essa criança não retornou à circulação espontânea, a gente já pode retomar as manobras de ressuscitação. Chegando aqui, então, na etapa 4, depois que a gente verificou novamente aqui esse ritmo, a gente vai ver se a gente persiste com um ritmo chocável. Aqui a gente está supondo que persistiu um ritmo chocável. A gente vai continuar nesse fluxograma aqui, nesse lado do fluxograma. Então, a gente vai reiniciar as manobras de ressuscitação, as compressões e as ventilações, assim que possível estabelecer um acesso. Então, imediatamente após o choque,
aqui a gente vai aplicar um novo choque, já que a gente está tratando de um ritmo chocável. A gente vai reiniciar. Não, desculpa, que a etapa 4 ainda está falando aqui anteriormente, antes da verificação do choque, falando novamente que a gente precisa manter essa ressuscitação nos 2 minutos. Se possível, ainda nesses 2 minutos aqui, a gente vai estabelecer um acesso nessa criança, quando a gente tem uma criança que não tem já um acesso definitivo. E antes da verificação do ritmo, o líder da parada já deve garantir que na próxima etapa a gente vai alternar os socorristas, calcular a nova carga do choque, se a gente identificar que é ainda um ritmo chocável, e preparar a medicação para administrar, que vai ser também nesse próximo ciclo. Aí sim a gente vai então verificar o ritmo. Após os 2 minutos, a gente vai verificar o ritmo, tentar sempre limitar essa interrupção a menos de 10 segundos, e essa verificação vai levar a 2 caminhos. A gente persiste com o ritmo chocável ou o encerramento do ritmo chocável, que aí a gente vai partir para a etapa 12 aqui. E aí a gente vai ter um ritmo organizado, que seria a ressuscitação, a recuperação da circulação espontânea, um ritmo organizado e com pulso, ou um ritmo não chocável. E aí a gente vai reiniciar as manobras de ressuscitação, mas a gente vai partir para as etapas 10 e 11, que são o outro lado do fluxograma, que a gente vai ver mais para frente. Contando, então, que a gente permaneceu com um ritmo chocável. Então, aqui nessa verificação do ritmo, a gente partiu para a etapa 5, persistindo com o ritmo chocável. A gente vai preparar a administração desse segundo choque, que agora a gente vai usar 4 joules por quilo, vai continuar as compressões novamente até que o desfibrilador esteja preparado e carregado. Aqui nesse ponto a gente vai administrar a epinefrina, a adrenalina, e vai considerar a inserção ou não de uma via aérea avançada. A partir daqui a gente vai avaliar se a gente está conseguindo ventilar esse paciente de maneira adequada com a máscara, ou se ele já tem uma via aérea avançada, ou se a gente vai partir para uma intubação. Quando o desfibrilador estiver carregado, imediatamente quando ele estiver preparado e carregado, a gente vai isolar o paciente, todos vão se afastar do leito e vai ser aplicada essa desfibrilação. Em seguida, novamente, a gente retoma as compressões e as ventilações, mantendo pelos 2 minutos até a próxima verificação do ritmo. Quando a gente vai, então, administrar a epinefrina, o profissional, então, pode optar por administrar antes ou depois do segundo choque, vai ser dentro desses 2 minutos do segundo ciclo, mas é plausível ele aguardar a verificação do ritmo após o primeiro choque para evitar uma dose desnecessária. Então, quando a gente está falando de um ritmo chocável, a gente não vai administrar adrenalina logo de cara, a gente vai, num primeiro momento, tentar a desfibrilação. Se a desfibrilação não foi eficiente para reverter esse ritmo, se a gente já está no segundo ciclo de reanimação, aí sim a gente vai administrar a adrenalina. Ela pode ser feita, então, intraóssea ou intravenosa, que vai ser em bolos de 0,01 miligrama por quilo, ou 0,1 ml por quilo, ou de forma endotraqueal, em bolos de 0,1 miligrama por quilo, que é o mesmo volume pelo peso, mas porque ele é diluído de maneira diferente, né? A gente tem isso bem certinho já aqui na nossa UTI. Aí a gente vai partir, então, para a próxima verificação do ritmo após esses 2 minutos do segundo ciclo, e após a administração da epinefrina. A gente vai novamente verificar o ritmo, e aí a gente pode partir novamente para os 2 possíveis caminhos. O encerramento da fibrilação ventricular ou do ataque ventricular sem pulso, ou seja, o encerramento do ritmo chocável, e aí sim, com o ritmo organizado, a gente pode ter uma sistolia. Se a gente não tiver um ritmo organizado, a gente vai ter uma sistolia ou uma atividade elétrica sem pulso, que a gente vai passar para o outro lado do fluxograma, ainda persistindo uma parada. Ou quando a gente tem o ritmo organizado, a gente vai verificar o pulso. Se houver pulso, a gente vai partir para os cuidados pós-PCR. E se não houver pulso, a gente vai para a etapa 11 também, porque aí se trata de uma atividade elétrica sem pulso. A gente vai, então, persistindo o ritmo chocável, né? Quando a gente tem a persistência do ritmo chocável, a gente vai para a etapa 7 e vai administrar um terceiro choque, com 4 joules por quilo ou mais,
a gente pode optar por ir aumentando essa carga até no máximo 10 joules por quilo. Vai reiniciar a ressuscitação em seguida da desfibrilação pelas compressões torácicas e vai manter por 2 minutos, como em todos os ciclos. Na etapa 8, então, quando a gente tem um ritmo chocável persistente, né? Então, a gente já está aí no terceiro ciclo de reanimação, a gente vai, após iniciar as compressões torácicas, administrar amiodarona ou a lidocaína, ou se a gente estiver à frente de uma torsade PO, a gente vai administrar um magnésio, que a gente tem, então, as doses das medicações, a amiodarona 5 miligramas por quilo, a lidocaína 1 miligrama por quilo, ou o magnésio 25 miligramas por quilo a 50 miligramas por quilo. Então, aqui a gente vai partir num ritmo chocável persistente, né, que não saiu já com 2 desfibrilações, para as medicações antiarrítmicas. Então, aqui é um resumo desse lado do fluxograma, né, quando a gente está à frente de um ritmo chocável persistente, a gente vai, então, identificar a parada cardíaca, iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, as compressões e as ventilações, até a chegada do desfibrilador, verificação do ritmo. Nesse momento, a gente vai definir se a gente vai desfibrilar o paciente ou não. Optando pela desfibrilação, a gente vai aplicar o choque, voltar a comprimir e ventilar até que esse desfibrilador esteja pronto para aplicar o choque. Volta novamente as compressões e as ventilações até que se complete os 2 minutos para a primeira verificação do ritmo. Verificamos o ritmo, mantém um ritmo chocável. A gente vai retomar as ventilações e as compressões, assim que possível que o desfibrilador esteja carregado, a gente vai aplicar um novo choque, retomar as ventilações e as compressões até completar os 2 minutos de parada. Dentro desse ciclo aqui, a gente vai administrar adrenalina, nova verificação do ritmo após esse segundo ciclo. Se a gente persiste com ritmo chocável, retoma as manobras de ressuscitação, prepara o desfibrilador e nesse ciclo aqui, nesse terceiro ciclo, a gente vai considerar o antiarrítmico. Se a gente continuar nesse mesmo tipo de ritmo, né? Aqui no quarto ciclo, a gente vai administrar adrenalina, num quinto ciclo, a gente vai administrar o antiarrítmico, a gente passa a alternar essas medicações. Quando a gente está, então, do outro lado do fluxograma, voltando para aquele início, a gente identificou a parada, agora a gente vai identificar se o ritmo é chocável ou não chocável, agora a gente está à frente de um ritmo não chocável, ou seja, de uma sistolia ou de uma atividade elétrica sem impulso. Então, a gente vai partir para o outro lado do fluxograma. Se a gente identifica que o ritmo não é chocável, não desfibrilável, pode haver assistolia ou atividade elétrica sem pulso. A gente vai iniciar imediatamente a ressuscitação com compressões e ventilações, estabelecer assim que possível um acesso vascular e nesse lado do fluxograma a gente vai administrar adrenalina assim que possível, assim que a gente tiver um acesso. A gente não vai esperar um segundo ciclo. Assim que a gente identificou a parada, se essa criança já tem um acesso, a gente vai administrar adrenalina assim que ela estiver disponível. E aqui a gente vai tentar identificar as causas reversíveis de parada, os Hs e os Ts, para que a gente possa medicar ou reverter essas condições e ter uma maior chance de tirar essa criança da parada. A gente vai continuar a ressuscitação sempre pelos 2 minutos e, ao final dos 2 minutos, verificar novamente o ritmo. Quando a gente, então, fez esse primeiro ciclo de 2 minutos, a gente vai partir para avaliação. A gente tem um ritmo não chocável, né? A gente já fez aqueles 2 minutos de ressuscitação, aplicou epinefrina, vai verificar o ritmo. A gente tem agora, persiste um ritmo não chocável ou a gente tem um ritmo chocável? Se a gente tem um ritmo chocável, a gente vai partir para o outro lado do fluxograma, para a etapa 7, e vai seguir aquilo que a gente estava vendo. A gente pode alternar os lados desse fluxograma, né? Uma parada pode se iniciar com um ritmo não chocável e partir para um chocável, ou o inverso. Então, a gente pode migrar nesse fluxograma para um lado ou para o outro.
Se nessa verificação do ritmo a gente persiste com o ritmo não chocável, a gente passa para a etapa 11, retoma as compressões e as ventilações por 2 minutos. Nesse momento aqui, a gente não vai administrar epinefrina, porque a gente administrou no ciclo anterior. Aqui a gente vai manter as compressões e as ventilações por 2 minutos e novamente pensar nos Hs e nos Ts para ver se a gente consegue reverter essa parada. E após os 2 minutos, a gente vai novamente verificar o ritmo. Então, esse lado do fluxograma é mais simples, né? A gente identifica a parada, vai manter as compressões e as ventilações, né? As manobras de ressuscitação cardiopulmonar por 2 minutos. Aqui, assim que a gente tiver o desfibrilador ou a monitorização, a gente vai definir se esse ritmo é chocável ou não chocável, definir o que ele é não chocável. A gente vai verificar o ritmo, a gente vai administrar a adrenalina, continuar as manobras de ressuscitação até o final dos 2 minutos e verificar novamente o ritmo. Persiste um ritmo não chocável, a gente vai manter as compressões por mais 2 minutos, finalizando esses 2 minutos, verificar novamente o ritmo. Se a gente ainda tiver um ritmo não chocável, a gente vai manter, então, essa alternância, né, de um ciclo com adrenalina e um ciclo sem adrenalina. A adrenalina deve ser administrada a cada 3 minutos, 3 a 5 minutos. Como a gente tem 2 minutos em cada um dos ciclos, acaba que na prática a gente tem um ciclo com adrenalina, um ciclo sem adrenalina, um ciclo com, um ciclo sem. O nosso objetivo em toda essa aula e todas essas etapas, né, é que a gente tenha o retorno da circulação espontânea. Então, se os esforços de ressuscitação conseguirem restaurar um ritmo organizado, ou havendo alguma outra evidência de recuperação da circulação espontânea, que pode ser a elevação súbita e sustentada da pressão expiratória total do CO2, ou pulsações visíveis numa curva de pressão invasiva, a gente vai verificar o pulso e, na presença do pulso, a gente continua os cuidados pós-PCR, né? Uma criança gravemente enferma que, se não está hospitalizada, precisa imediatamente ser hospitalizada e ser encaminhada para uma UTI. No caso aqui na nossa UTI, a gente vai procurar as causas, por que que a gente teve essa parada e tratar para que não volte a acontecer, né? E aí a gente entra um pouquinho no nosso mundo, né? O próprio Paus, ele coloca no final do capítulo essas condições especiais que são um pouco mais o nosso dia a dia do que das outras pessoas, mas quando a gente está à frente de uma cardiopatia congênita, principalmente uma univentricular, então os pacientes com ventrículo único, eles representam uma grande parcela das crianças que sofrem uma parada. Então, assim, se a gente for pensar nas crianças que estão sujeitas à parada, os nossos pacientes, principalmente os univentriculares, estão muito mais sujeitos. Então, é importante a gente buscar informação sobre o estado hemodinâmico, sobre a saturação basal desses pacientes. Quando a gente tem uma fisiologia complexa, a gente precisa entender em qual estágio ele está e como essa fisiologia acontece para que a gente consiga tratar as possíveis causas dessa parada. Então, no caso dos univentriculares, além dos procedimentos convencionais durante a ressuscitação cardiopulmonar, a gente pode precisar administrar heparina em pacientes com shunt aortopulmonar. Então, os nossos pacientes com Blalock, né, numa parada, a gente sempre precisa tentar identificar se o sopro do Blalock não está mais audível, o que aconteceu, e considerar a heparina nesses doentes. Após a ressuscitação, a gente vai titular o oxigênio administrado de forma individualizada para esses pacientes, né? Os nossos pacientes não saturam 100%, não precisam saturar 100%. Então, durante a parada, a gente pode até administrar um pouco mais de oxigênio, mas a partir do momento que a gente tem a recuperação da circulação espontânea, a gente vai titular o melhor para ele, para a gente manter aquela relação ideal dos fluxos sistêmicos e pulmonares. A pressão expirada total do CO2 pode não ser um indicador confiável do débito cardíaco nesses doentes. E nesses pacientes, principalmente, a gente pode considerar a ECMO, no caso de uma parada persistente aí. E no caso da hipertensão pulmonar, que também é uma grande parcela dos nossos doentes, o débito cardíaco pode ser prejudicado por um aumento da resistência vascular pulmonar.
E então aí, além dos procedimentos convencionais, a gente vai indicar então corrigir uma hipercapnia, corrigir uma acidose, se elas estiverem presentes, fazer a injeção em bolos de solução isotônica ou cristalóide, ou de um cristalóide em bolos. E se o paciente estiver recebendo algum vasodilatador pulmonar, então o óxido nítrico, a prostacyclina, a administração do fármaco deve continuar durante as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. A gente não vai interromper essa administração. E aqui também a ECMO pode ser útil. E é isso, então, essas são as referências que eu usei, que foi o manual da American Heart Association, né? E é isso, obrigado pela atenção. E aí a gente tem o contato da CardioPed Brasil, se alguém tiver alguma dúvida, a gente fica à disposição. Obrigada.